Olá, meu nome é Maria Carolina, eu sou advogada, eu atualmente sou pós-graduanda em Estudos Culturais e Políticas Públicas pela Unifap e também sou pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Legale. Atualmente também eu estou à frente da Comissão de Igualdade Racial da UAB do Amapá e também da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, também daqui do Amapá. Estou aqui para a gente bater esse papo sobre racismo recreativo no Poder Judiciário. Esse tema faz parte da construção do meu trabalho de conclusão de curso, que eu estou fazendo da minha pós-graduação em Estudos Culturais e Políticas Públicas. O tema desse meu TCC é o caso 16317 de 2018 e o racismo recreativo no Poder Judiciário. Esse caso é referente a uma denúncia de racismo oferecida pelo Ministério Público Federal em relação às declarações do então deputado federal Jair Bolsonaro em uma palestra que ele proferiu no Rio de Janeiro e ofendeu, teria proferido aí um discurso discriminatório contra quilombolas, indígenas. O Ministério Público também falou em misoginia na época, porque ele fez uma fala lá supostamente misógina. E aí, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que aquela denúncia não seria aceita, porque aquele discurso não seria, então, um discurso discriminatório, Eles não entenderam como sendo um discurso discriminatório, arquivaram a denúncia, não chegou a ser aberto o processo. Essas declarações que ele deu na época ficaram famosas. Ele falou que tinha ido a um território quilombola, que, enfim, o quilombola mais pesado de lá, mais leve de lá, pesava mais de 7 arrobas, Isso viralizou na época na internet, nas redes sociais. Isso causou uma grande comoção do movimento negro. Mas chegou, enfim, no STF e não foi entendido como um discurso discriminatório. Sobre esse caso é o meu TCC, mas existem também diversos outros casos em que denúncias de racismo e de injúria racial chegam nas portas do Poder Judiciário, e esses casos não são entendidos enquanto posturas discriminatórias, não são entendidos como crime de racismo propriamente dito. E aí isso acontece por diversas razões. E aí a primeira delas, que a gente começa dizendo, é em razão do racismo estrutural. E aí, por racismo estrutural, vou usar aqui o conceito do professor Silvio de Almeida, que eu também uso no meu TCC, que ele diz que o racismo ele é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam. Então, isso quer dizer que o racismo ele deve ser entendido na nossa sociedade como um sistema. Muito do senso comum, e senso comum eu digo aqui, muito do conhecimento que é popularmente difundido, sem alguma profundidade teórica, enfim, de que o racismo, na realidade, ele só existe na sociedade porque existem pessoas que são racistas. Se você acabar com essas atitudes racistas, então o racismo ele se dissipa na sociedade e esses casos que somados são casos isolados, eles não passarão mais a acontecer. Casos que eu estou dizendo casos de injúria racial, que é aquela ofensa mais direta, E então é atribuído ao racismo nesse discurso comum, comumente difundido, divulgado, quase como se fosse uma qualidade, É atribuído uma qualidade, quase como se fosse uma falha de caráter. Chamar alguém, acusar alguém, enfim, dizer que ela teve uma atitude racista, quer dizer que ela teve ali uma falha de caráter naquele momento e que isso precisa ser corrigido. Quando, na realidade, o racismo ele deve ser encarado no nosso país como um sistema. Ele é um sistema de opressão sobre o qual a nossa sociedade ela se baseia, sobre o qual a nossa sociedade ela caminha. Ela foi formada
dentro de desigualdades. Uma dessas desigualdades é a desigualdade racial, que é o próprio racismo estrutural, né? E o racismo estrutural ele se desenvolve nessa sociedade que a gente conhece hoje, nessa dinâmica social que a gente vive hoje, por meio de processos históricos, por meio de processos sociais. O processo histórico mais importante, né, para o desenvolvimento do racismo foi, então, o advento da escravidão, escravidão de pessoas africanas para cá, para as Américas, enfim. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas africanas escravizadas. Foram mais de 300 anos de escravidão, quando houve, em 1888, no dia 13 de maio, o que a gente costuma chamar da abolição escrita da escravidão, né? A abolição formal da escravidão. Por que a gente diz que foi uma abolição escrita? Porque, na realidade, foi a promulgação de uma lei que possui 2 artigos, né? O primeiro deles dizendo está extinta a escravidão em todo o território nacional, e o segundo e último dizendo revoga-se as disposições em contrário. Então, nessa lei áurea, que é, enfim, a famosa lei que extingue a escravidão em todo o território brasileiro, o Estado simplesmente não diz como é que ele vai incluir aquela massa populacional que, mesmo naquela época, já era a maioria das pessoas que habitavam o Brasil, né? Pessoas escravizadas já eram maioria numérica dentro do país. Então, aquela legislação, ela foi tão parca e tão simples, deixou claramente ali dito que aquilo só estaria acontecendo por causa das mudanças econômicas pelas quais o sistema estava em grande transição, né? A gente estava ali de uma transição do sistema mercantilista para o sistema capitalista, então eram necessários consumidores, e a escravidão ali já não combinava com o capitalismo, aquele sistema novo que estava nascendo à época, deixou tão claro isso. Não é que não houve nenhuma preocupação com essa população, nem para a geração de emprego e renda, que é um mínimo para se ter, para você ser um consumidor nesse sistema, tampouco serviços básicos de qualidade, públicos de qualidade, né, tal como a saúde, era negada a saúde para pessoas libertas, a educação, a gente tinha uma legislação que excluía pessoas, primeiro pessoas escravizadas de serem educadas, né, de terem educação, enfim, de frequentarem as escolas, tinha, enfim, ficava a cargo também da direção fazer as matrículas dos novos alunos, não é, no período da escravidão. E aí as crianças escravizadas na época eram proibidas de entrar nos prédios das escolas. Se elas eram proibidas de entrar, quiçá de receber aquela aula ali, aquele processo de aprendizagem pedagógico, né? E aí, quando se tem a abolição, o que acontece é que a legislação ordinária ela permanece, a legislação ordinária não acompanhou aquela lei áurea. Então as pessoas elas só mudaram de status, agora elas não eram mais conhecidas como pessoas escravizadas, agora elas eram pessoas libertas. No entanto, elas seguiam sem direitos básicos, seguiam sem saúde, sem educação, tampouco segurança pública. Elas começam a ocupar ali a região periférica das cidades e ali, naquele movimento de tentar encontrar um mínimo de qualidade de vida para sobreviver, não é? Um mínimo de subsistência para poder se sustentar e sustentar a família daquelas pessoas, elas então fazem esse movimento de retornar para a casa dos senhores de engenho, enfim, para a casa grande, para ocupar ali mulheres na servidão, nos serviços domésticos, fazendo a limpeza, a faxina, ocupando a cozinha, conhecidas como também as mais velhas, como aquele estereótipo da tia Anastácia, que cozinha, que cuida, enfim, dos filhos da patroa, da Anhá. E os homens ali no serviço braçal, no serviço da colheita, no serviço, depois com o passar dos anos, da jardinagem, servindo ali de lacaios, que na época eram conhecidos, dos senhores de engenho, né? Então, o que houve na realidade foi uma mudança de nomenclatura. E isso vem acompanhando a história, enfim,
de pessoas negras dentro do Brasil. Nós tivemos, enfim, tanto a opressão era tamanha, não é? Que, enfim, o movimento negro também foi se articulando e foi buscando ali, em meio àquelas desigualdades desumanas, também as bases para o seu desenvolvimento, para a sua criação, né? E é a partir daí, do advento do movimento negro organizado, que a gente pode falar dos direitos e da legislação racial que a gente conhece hoje para a população negra, né? Então, mais ou menos ali na década de 70, na década de 80, com enfim, o declínio da ditadura militar, houve uma movimentação muito forte, todo mundo sabia que ia ter uma Assembleia Constituinte, enfim, houve ali a promulgação da Constituição em 1988, 100 anos após a abolição escrita da escravidão, uma Constituição que é conhecida como a Constituição Cidadã, em que as pessoas, então, são conhecidas ali e tidas como iguais perante o sistema jurídico, perante toda a sociedade, né? E um dos valores a serem perquiridos pela sociedade brasileira e por aquela nova ordem jurídica que estava ali se iniciando é o valor da igualdade, né? A Constituição também fala, num dos incisos do artigo 5º, que é o artigo que fala dos direitos e garantias fundamentais, sobre o crime de racismo, né? Ela vai falar que o crime de racismo é inafiançável. Isso significa que se a pessoa for detida pelo crime de racismo, e eu quero deixar claro que é racismo, não é injúria racial, daqui a pouco eu faço essa distinção. Se a pessoa for detida pelo crime de racismo, ela não tem direito à fiança, né? Ela não tem direito ao pagamento ali em pecúnia, em dinheiro, para ter restaurado a sua liberdade, né? Então, nós chamamos de um crime inafiançável. É também um crime imprescritível. Isso quer dizer que ela não sofre o processo da prescrição, que é um período entre a ocorrência do crime e a sua efetiva denúncia dentro do sistema, né? Todo crime ele tem um período de prescrição, que se passar desse período de prescrição, que vai desde a ocorrência do crime, em alguns casos, desde que a pessoa sabe que ocorreu o crime, e, enfim, a sua efetiva denúncia, o efetivo registro do boletim de ocorrência ou a denúncia do Ministério Público, se a pessoa passar daquele período, ela não tem mais direito a a buscar os seus direitos pela via judicial, né? Porque aquele período ele já passou. No crime de racismo não, ele é imprescritível, então não existe um período mínimo, um período máximo para que a pessoa faça a devida denúncia, né? Isso foi em 1988. Em 1989 tivemos a Lei K.O., que é a Lei número 7.716 de 1989, né, que então institui como crime o preconceito racial. Ela fala de preconceito racial como sinônimo de racismo, não é? Ela elenca no artigo 20 uma série de comportamentos que definem a prática de preconceito racial, como, por exemplo, impedir o acesso de uma pessoa enfim, pela sua cor, pela sua etnia, a algum espaço ali coletivo, por exemplo, a um restaurante, a um hospital, a uma escola, por exemplo, única e exclusivamente pelo critério racial. Então, não pode haver essa segregação, né? Se a pessoa fizer, enfim, esse tipo de segregação, esse tipo de diferença, ela estará incorrendo, então, no crime de racismo, né? E é bastante interessante porque eu estou gravando agora esse vídeo em 2020 e a promulgação da lei foi em 1989. E percebam que até hoje nós não vimos no ordenamento jurídico brasileiro uma condenação pelo crime de racismo. Nenhuma condenação dos processos em trâmites que estão na justiça brasileira pelo crime de racismo, né? A gente já viu condenação por injúria racial. O que acontece na injúria racial, que foi uma lei de 2009 que alterou o Código Penal, que está ali dentro do crime de injúria. Injuriar alguém é você ofender alguém diretamente ou por quaisquer outros meios que a pessoa saiba e que se sinta ofendido com aquilo, né? Então, você xingar, fazer aqueles xingamentos famosos que a gente conhece, chamar a pessoa, enfim,
pelo cabelo, ou então alguma característica ali que denote que seja uma característica étnica da pessoa em desfavor de outra, né? E pode ser uma discussão, uma briga, ou então pela rede social, que é muito comum hoje, os crimes de internet, os crimes virtuais ocorrerem também, esses crimes contra a honra. Isso já caracteriza a injúria racial, não é? Então, esses crimes eles são mais comuns de serem identificados nos tribunais, enfim. A gente já teve condenação em relação a eles, a esses crimes. Ao crime de racismo, que é inafiançável, que é imprescritível, que tem que é considerado no nosso ordenamento um crime hediondo, né? Que são aqueles crimes mais graves no nosso ordenamento, e tem uma pena bem maior do que a pena de injúria racial. Então, nós nunca tivemos nenhuma condenação do crime de racismo no nosso ordenamento. E agora a gente vai falar sobre racismo institucional, antes da gente falar de racismo recreativo, porque racismo institucional é uma das chaves para a gente compreender o racismo recreativo e para a gente também entender um pouco da instituição Poder Judiciário. Né? Então, se não houve nenhum crime, nenhuma condenação pelo crime de racismo, e nós vivemos num país em que mais de 50% da população se declara como negra, né, sendo negra, preta ou parda, e nós sabemos no nosso cotidiano, pelas notícias que saem, que o racismo é um crime muito mais comum do que se imagina. Não é aceitável que ainda não exista, não tenha existido nenhum caso que não tenha sido considerado como crime de racismo. Né? E aí, por que nunca houve uma condenação sequer por esse crime? Né? A professora Tula Pires, uma professora de São Paulo, ela estuda a questão da instituição Poder Judiciário e os julgamentos do crime de racismo no Poder Judiciário, né? E aí ela vai analisar e vai falar nos seus estudos que o Poder Judiciário é como se fosse uma ferramenta que legitima as questões e a conduta de racismo dentro da nossa sociedade brasileira. Ao desclassificar esses crimes, não é? Existe aí como se fosse um discurso que legitima, não é? Essa conduta discriminatória. Né? Ora, por quê? Se a pessoa que foi vítima da prática de racismo, né, ou mesmo da injúria racial, e aí ela recorre ao Poder Judiciário em suas súplicas, né, porque ela teve o seu direito violado. O crime de racismo ele não é um crime comum. Nós não podemos comparar o crime de racismo, por exemplo, ao crime de patrimônio, contra o patrimônio, que é furto, que é roubo, enfim, que é em relação à coisa, que a gente chama, né? O crime de racismo ele é muito mais pessoal, porque ele ofende toda uma coletividade, né? Ele ofende a dignidade de uma coletividade, e aqui eu estou me restringindo a pessoas negras, porque, enfim, temos outras raças e outras etnias, e é muito mais amplo. Mas aqui, por ser meu objeto de pesquisa, eu estou me restringindo a pessoas negras. Então, toda a coletividade ela é ofendida, né, no crime de racismo. Né? Toda a questão do racismo estrutural vem à tona. Então, quando a instituição Poder Judiciário desclassifica, o que significa desclassificar? Você pegar a conduta que seria descrita como um crime de maior potencial ofensivo, que seria um crime considerado mais grave, para um crime menos gravoso, de menor potencial ofensivo. O crime de racismo, ele é um crime de maior potencial ofensivo em relação ao crime de injúria racial, né? O crime de injúria racial é como se ele estivesse aqui, o crime de racismo aqui, porque a pena do crime de racismo ele é muito maior. Então, o que acontece na maioria desses casos, dentro do nosso Poder Judiciário, é que quando chega alguma denúncia de racismo dentro do Poder Judiciário, a maioria, a esmagadora dos casos tende a desclassificar esse caso. Esses casos eles são desclassificados para o crime de injúria racial. Os tribunais e as cortes de justiça não compreendem a ocorrência ali de racismo, desclassificam o crime para injúria racial
e dão ali uma pena muito menor do que a pena que seria aplicada se fosse ali um crime de racismo propriamente dito, que é da Lei CAO, da Lei 7716 de 89, e não do crime de injúria racial, que é do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que tem enfim, uma pena muito menor. Então, a professora Tula Pires, ela fala dessa diferença, não é? E ela fala, inclusive, da questão dos direitos humanos dentro da justiça, fazendo um recorte racial. E aí, dentro dessa questão, o que a gente analisa como racismo institucional? Racismo institucional é aquele que se desenvolve dentro das instituições, sejam elas públicas, privadas. Nas privadas, nós temos o exemplo das grandes corporações que não possuem em sua diretoria, nos seus cargos mais altos, pessoas negras. E aí a gente já começa o problema da representatividade, enfim, de pessoas negras dentro desses espaços. Passa também pela questão da contratação de pessoas negras em determinados cargos. E, enfim, da diferença que existe ali naqueles espaços, naquela disputa de poder dentro desses espaços privados, em que a gente só consegue identificar por esse exercício do pescoço que a gente faz, se é olhar dentro de determinado espaço, quantas pessoas negras estão naquele espaço, quantas estão ocupando os principais cargos, não é? Os espaços ditos espaços de poder. Dentro dessas corporações, então, dessas empresas privadas, o que a gente identifica, e isso é objeto também de pesquisa científica, é que as pessoas negras estão ocupando os lugares ditos subalternizados, né, de subalternidade. Então, são as pessoas terceirizadas, são as pessoas que estão ali nos serviços de limpeza, serviços gerais, enfim, segurança e monitoramento do prédio. Nunca são as pessoas, os grandes diretores, os chefes executivos, chefes financeiros dentro daqueles espaços. E isso também é uma faceta do racismo institucional, né? É você não fazer o exercício do espelho, de não enxergar uma pessoa negra ali como uma protagonista de alguma grande corporação. E isso passa uma mensagem para a sociedade de que pessoas negras não são para aqueles cargos de maior prestígio, né? Pelo contrário, elas estão ali para estarem nos serviços de apoio, enfim. O racismo institucional dentro dos órgãos públicos também perpassa por essa questão de representatividade, tanto é que, se a gente for falar de poder judiciário, nós entendemos que existe também essa questão dessa ausência, né, de você enxergar um juiz ou uma juíza negra, tanto é que hoje em dia saiu uma pesquisa ano passado de que somente 18% dos magistrados se declaram como negros, né, sendo pretos e pardos. E se a gente for restringir para mulheres negras, esse número cai vertiginosamente, né? Se a gente cair ainda para advogadas que se consideram pretas, esse número cai para 1% de todo o judiciário brasileiro, né? Que é um número extremamente preocupante. E aí, se a gente retornar de novo essa questão do julgamento dos casos de racismo, e a gente confrontar esses números, a gente enxerga, então, que existe uma questão muito, muito mais sociocultural, histórica, por trás da questão desses julgamentos, desses casos, do que uma questão que seria puramente técnica, de aplicar a lei ao caso concreto, desse julgamento de critérios formais, por exemplo, daquele determinado caso não atender uma formalidade, aí por isso o crime é desclassificado, ou então o crime é absolvido. Existem aí questões que estão muito mais imbricadas do que o simples formalismo no campo do direito, né? Que no direito a gente sempre lida com esse formalismo, enfim, dessa chamada ciência jurídica, que são muitas leis, muitos termos técnicos, termos em latim, essa dita neutralidade, imparcialidade, a importação de um sistema cartesiano europeu, que na realidade é somente a reprodução de desigualdades, a reprodução de um sistema que só funciona para um determinado sujeito, que é um sujeito masculinizado, embranquecido e heterossexual, não é? Então, a gente percebe que isso
remonta a questão histórica, realmente, né? Existe um período, na realidade, uma área do conhecimento chamada estudos culturais, que é, enfim, dentro do que a gente está estudando enquanto trabalha de conclusão de curso, que vai ali, então, estudar a questão da cultura como uma questão simbólica, não é? E dentro dessa questão do poder judiciário, a gente enxerga, então, que não é porque ou não chegam os casos no Poder Judiciário, ou então não é porque aqueles casos, especificamente aqueles casos de crime de racismo, não cumprem as formalidades do direito, não cumprem algum requisito processual, mas é porque existe uma questão histórica, social imbricada. Especificamente existe uma questão cultural. Essa questão cultural é de você deslegitimar o discurso do subalternizado em detrimento do grupo dominante. O grupo dominante, nesse caso, seria a branquitude. Por que a branquitude? Porque a branquitude hoje ocupa o protagonismo do poder no nosso país, né? Nessa nossa sociedade cultural que a gente vive. A branquitude hoje ocupa esses espaços de poder. Então, se a gente... qual que é a grande estratégia dessa branquitude? É justamente deslegitimar o discurso da negritude, que é esse grupo que está dominado, que está na base, para que essa branquitude não perca os privilégios que ela alcançou em anos e anos e anos de privilégios, anos de, enfim, microagressões, anos de privilégios não só raciais, mas de gênero também, privilégios sociais, enfim, essas diversas categorias e marcadores sociais que a gente estuda, enfim. Então, essa branquitude ela não quer perder esse espaço para a negritude. Né? E aí, falando ainda desse poder judiciário, que tradicionalmente é elitista, foi forjado por e para homens brancos heterossexuais, isso se dá de uma maneira muito mais latente, não é? E aí é por isso que a gente não se enxerga, nem se enxerga no poder judiciário enquanto população negra, ocupando aquele espaço e fazendo grandes rupturas ali históricas. E nem se sente abarcado por essa justiça que não enxerga a pessoa negra enquanto uma pessoa que também é digna de direitos, que também é sujeito de direitos, não é? E legitima o discurso do autor do fato, que seria, então, da pessoa que cometeu o crime de racismo. Porque a pessoa que comete o crime de racismo... ela está se colocando ali como parte integrante do grupo dominante, não é? Como parte integrante dessa branquitude. Né? E aí a gente tem diversos exemplos, enfim, eu ultrapassei um pouco, mas eu vou falar primeiro do conceito de racismo recreativo, para depois a gente passar para esses exemplos que eu separei aqui. Então, só para fechar, o racismo institucional é justamente sobre isso, é sobre também a representatividade, é sobre você não enxergar pessoas negras ocupando aquele espaço, né? E aí você reproduzir também dentro dessas instituições uma lógica que é essa lógica estrutural da sociedade. Você reproduz dentro das instituições o racismo estrutural, né? Mas como está nesses espaços, enfim, nesses enclaves fortificados, a gente chama de racismo institucional. E aí agora o racismo recreativo, finalmente chegando no tema do nosso bate-papo aqui. Bom, o racismo recreativo, a gente conhece esse tema, esse conceito, através do professor Adilson Moreira. O professor Adilson Moreira, ele fez a tese dele de doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, lançou um livro em 2017 aqui no Brasil, e aí o livro dele é um fragmento dessa tese. É um professor de Minas Gerais, enfim, que ele tá sempre em diálogo com esse tema. E aí o que ele vai falar é que o racismo recreativo
ele é utilizar o humor racista como um meio de legitimação e de continuidade, então, desse racismo estrutural, né? E como meio também de manutenção dos privilégios da branquitude. Mas de que forma isso acontece? O que é esse humor racista, né? É você utilizar por meio dessas piadas, né? Que é esse discurso jocoso, enfim, que ele vem revestido como se fosse uma brincadeira, não é? Uma questão de uma piada, uma coisa mais leve. Você embute nesse discurso um elemento de microagressão, não é? Você embute o próprio racismo nesse discurso. E aí você, por ter esse caráter de piada, de brincadeira, as pessoas entendem que não é uma coisa agressiva. Então, por não ser uma coisa agressiva, não pode ser considerado como racismo, né? Então, quando as pessoas negras apontam que aquilo ali é uma ofensa, ou que aquilo ali é passível realmente de ser denunciado, porque é o crime de racismo, né? Logo as pessoas que estão proferindo esse humor racista dizem que não, e que jamais poderia ser racismo, porque é somente uma brincadeira, é somente uma piada e que não deve ser levado a sério, né? E aí, a partir disso, a gente tem diversos exemplos desse racismo recreativo, não é? De que forma ele acontece entre os sujeitos. A gente pode falar do racismo recreativo dentro dos estádios de futebol, que é a questão de sempre de que o jogador negro erra o passe, ou então ele está ali numa posição de destaque, ele é um atacante dentro do time, e aí ele erra algum passe importante. A primeira coisa que vão apontar para ele é a questão racial, né? Para um jogador branco que erra um passe, vão dizer que ele joga mal, ou vão colocar ali algum outro tipo de ofensa. Para o jogador negro, não. É a primeira coisa que vão apontar para ele. É por isso que a gente tem esses casos aí das pessoas jogarem banana no meio do campo, apontando para uma coisa animalesca, como se ele fosse, enfim, um macaco, e aí, por causa da cor da pele dele, aí é por isso ele deve gostar de banana, enfim, aí joga a casca de banana. E aí aponta também para uma questão que é bem histórica na sociedade, que quando na época da escravidão, não é? Um dos argumentos fortes para a manutenção da escravidão era o racismo científico. Nesse sentido, as pessoas escravizadas elas não eram consideradas pessoas, né? Elas eram consideradas coisas. A coisa para o direito é o bem móvel, é essa caneta aqui que eu estou segurando, enfim, é um celular, é algo que a gente pode levar de um canto para outro, e aí é passível de valor, né? É um patrimônio. Então, as pessoas escravizadas elas eram consideradas patrimônios porque, enfim, elas eram passíveis de compra e venda, os senhores compravam e vendiam pessoas escravizadas, dependendo ali da necessidade de cada um. E aí, quando você retorna isso, logo se elas eram consideradas coisas, elas também poderiam ser consideradas como animais, porque os animais também, no ordenamento jurídico hoje, são consideradas como coisas, né? E aí, quando você aponta a ofensa chamando uma pessoa negra de um animal, por exemplo, ou dizendo que ela não pesa ali mais de 7 arrobas, ou então dizendo que ela não serve para procriar, você está apontando uma característica animalesca que é um elemento histórico-social da nossa sociedade, que remonta a esse tempo porque já foi algo legalizado. A escravidão já foi legalizada, a coisificação da pessoa negra dentro do nosso território brasileiro também já foi algo legalizado e naturalizado. Então, essas ofensas, elas não fazem só referência à pessoa que está recebendo a ofensa naquele momento. Elas também fazem referência à coletividade e à memória da sociedade. Não é? E é um grande recado, é a grande mensagem da branquitude dizendo que ainda lembra e que vai fazer de tudo para que isso ainda seja mantido como vivo na nossa memória social. Enfim, dei o exemplo do futebol, mas tem também o exemplo dos comediantes, né? A gente está falando de racismo recreativo, de piada de brincadeira. Também a gente tem o exemplo ali do discurso jocoso, que é o que o professor Adilson Moreira vai dizer pra gente. E aí a gente tem a questão dos comediantes que, enfim,
Sempre, se a gente for ver aí o histórico brasileiro, desde os Trapalhões com o nosso querido Mussum, até hoje, se a gente for verificar também, nas redes sociais, aquele humorista Danilo Gentili também já foi alvo de processo de racismo e foi absolvido. Num dos tweets dele que ele estava discutindo com um seguidor, que ele foi, enfim, discutir sobre alguma outra coisa que ele falou, ele perguntou se ele não queria banana, né? E ali, quando a gente vê a foto do perfil da pessoa que estava discutindo com ele, era um rapaz jovem negro, é, e, enfim, utilizou esse recurso racista que é bastante comum, que é chamar a pessoa negra de macaco, oferecer banana para pessoa negra, enfim. Só que ele foi absolvido. Né? Ele foi absolvido, a justiça entendeu que, nesse caso especificamente, ele não proferiu algum discurso discriminatório. A gente tem no carnaval a questão do blackface, que é de pessoas não negras pintarem os seus rostos enfim, nega maluca, que é uma outra expressão extremamente racista, não é? Desse discurso jocoso brasileiro. Tem a questão da peruca de Black Power, não é? Do cabelo, imitando o cabelo crespo, dizendo que o cabelo crespo é um cabelo ruim, difícil, é um cabelo que fede, enfim. Teve um desses casos que a gente analisou da Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, que o humorista Tiririca fez uma letra de uma música, como se fosse uma paródia, falando do cabelo da mulher negra, né? Porque ele não fala mulher negra, na música ele fala nega. E aí fala, nega, esse seu cabelo é muito ruim, parece bombril, fede, sai daqui, alguma coisa assim. E aí no acórdão, que é a decisão do desembargador, porque o processo subiu e foi para o tribunal, o desembargador colocou que não dava para dizer e afirmar que ele estava se dirigindo à mulher negra, porque ele não fala mulher negra na música, ele fala nega, né? Que, enfim, pode ser qualquer tipo de mulher, como se fosse qualquer tipo de mulher, enfim. Então, como eu já adiantei, esses casos eles chegam no Poder Judiciário. E aí o professor Edson Moreira ele tem também vários exemplos que ele dá, enfim, no livro dele. Um desses exemplos de uma moça que ela estava trabalhando no restaurante. E aí o patrão dela pediu para ela comprar frutas, porque eles iam abrir e eles precisavam de frutas porque tinha acabado, né? E ela foi no mercado que tinha lá próximo. Quando chegou na seção de frutas, ela começou a pegar todas. Quando ela começou a pegar as bananas, em uma certa quantidade, até porque, enfim, era um restaurante que precisava ali da quantidade X, uma mulher que não a conhecia, não tinha intimidade com ela, que ela nunca tinha visto na vida, chegou para ela, virou e disse assim: você realmente deve levar muitas bananas para alimentar os seus macaquinhos. Essa mulher se sentiu extremamente ofendida, como é normal, não é? Nesse tipo de situação, levou o caso adiante, registrou um boletim de ocorrência, esse boletim se transformou numa ação judicial. Quando chegou na hora da sentença, o juiz absolveu, não é? A acusada de injúria racial, foi pelo rito da injúria racial, dizendo que não tinha como aquela situação ser considerada injuriosa, não é? Ser considerada uma situação discriminatória. Primeiro porque não se pode levar qualquer situação para o mundo jurídico, né? Ele estava dizendo que aquilo era uma coisa muito corriqueira na decisão, que não era para mover todo o aparato judicial em razão daquela discussão iníqua, né? Ele quis dizer que era uma situação que não tinha muita importância. Segundo, porque a mulher não tinha a intenção de proferir discurso discriminatório, ela não tinha a intenção de ter sido racista. Pelo contrário, ela queria fazer uma brincadeira, não é? Uma piada com aquela mulher que estava no mercado, que ela não conhecia,
É, então ela não tinha vontade de injuriar, ela tinha uma vontade de fazer uma brincadeira, né? E aí ele até trocou, fez uma brincadeirinha com os termos, né? Porque quando a gente fala de injúria racial, a gente fala de animus injuriandi, o termo em latim. É, Ânimos injuriante é ânimos, vontade injuriante de injuriar. Então, para você injuriar alguém, você tem que ter a vontade de ofender aquela pessoa, né? Se você não tiver aquela vontade, se não ficar comprovado, você pode ser absolvida do crime de injúria porque você não tinha intenção nenhuma de ofender aquele sujeito ali, aquela vítima. E aí ele trocou, ele disse que a mulher não tinha, nesse caso, ânimos injuriandi, ela tinha ânimos jocandi, porque ela queria fazer uma piada e aquele discurso foi um discurso jocoso, e aquilo ali era uma forma dela se aproximar, era uma forma de aproximação social, foram as palavras que o juiz utilizou naquele caso. Como esse caso, existem diversos, inúmeros outros, né, que a gente descobre por aí. Racismo recreativo, racismo institucional. Nos últimos 2 meses aí ficou bem famoso um caso de uma sentença que uma juíza lá da região metropolitana de Curitiba, quando ela estava redigindo a sentença dela, foi um caso de furto, roubo, formação de quadrilha. E aí, quando é assim, o juiz ele precisa discriminar a pena, né, e os crimes que cada sujeito ali envolvido cometeu, né? E aí eram 4 réus, salvo engano, né? Quatro pessoas que estavam sendo acusadas aí do crime. E aí ela discriminou cada um. Olha, fulano cometeu o crime de furto porque ele estava assim assim. E aí para ela proferir a sentença, ela precisava também falar dos antecedentes sociais, né? Porque os antecedentes da pessoa, para o direito, ele pode minorar ou majorar a pena, né? Ele pode aumentar ou diminuir a pena. A questão da reincidência também, enfim, são elementos que contribuem muito para a dosimetria da pena, né? Porque é para quanto que vai dar de tempo para a pessoa ali cumprir a pena enfim, na fase de execução penal. E aí, quando chegou num dos réus, chamado Natan Vieira da Paz, e aí na parte dos antecedentes ela começa assim. Sobre os antecedentes do Natan, nada se tem a dizer, ou seja, ela não sabia, e nos autos também não ficou comprovado, os antecedentes sociais, né? Qual que era o passado dele, se ele não era reincidente, ele não tinha ficha criminal, ele era um réu primário, que a gente chama, que é a pessoa que não respondeu por outros crimes no passado. Até ali ele tinha uma ficha limpa, né? Então por isso que ela começa, sobre os antecedentes nada se tem a dizer. E aí ela continua dizendo, o que se sabe é que, em razão de sua raça, ele provavelmente já cometeu outros crimes, né? E aí o que a gente tem isso? E aí ela repetiu essa parte 3 vezes, né? Para fins ali de dosimetria da pena. O que a gente tem é que ela utilizou de forma muito clara o critério racial para aumentar a pena, né? Em nenhum dos outros casos, dos outros réus, ela utilizou o critério racial para aumentar a pena de ninguém, né? E ela também não disse fulano, branco, não sei o que, não sei o que. Não, ela falou especificamente do Natan e disse que em razão da raça dele, provavelmente ele já teria cometido outros crimes. Esse caso ele tomou uma repercussão grande, saiu na mídia na época. E aí, quando foi semana passada, o tribunal, enfim, o CNJ na época abriu um procedimento administrativo para apurar se houve realmente discriminação. Quando é assim, o CNJ ele se envolve, né, que é o Conselho Nacional de Justiça. E aí saiu uma decisão semana passada da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, que foi de onde foi emitida a sentença, dizendo que o processo foi arquivado porque eles entenderam por unanimidade que não aconteceu discurso racista e nem intenção da magistrada em ofender ou praticar racismo contra aquele réu, né? Ou seja, a gente percebe aí que é muito poderoso
essa questão muito poderosa dentro do Poder Judiciário, né? Até porque são os magistrados que julgam, são os magistrados que se julgam, né? Então existe também um corporativismo muito grande e são pessoas brancas que estão se julgando, né? A pessoa branca ela tem muita dificuldade de entender a questão da microagressão. A microagressão não é aquele racismo mais violento, não é a questão da injúria racial, mas é você falar, por exemplo, um discurso como esse do racismo recreativo, que ele é um discurso mais leve, entre aspas, né? É um discurso mais da piada, revestido ali do humor, que é humor racista, né? Então, a justiça brasileira ainda tem essa dificuldade, porque nós não temos pessoas negras lá dentro, nós não temos pessoas que têm vivência de racismo lá dentro, e aí é por isso que é tão difícil encontrar uma condenação pelo crime de racismo que até hoje não houve, não é? O que é um absurdo dentro do nosso sistema de justiça. A gente já houve, desde a Constituição de 88, a gente já houve condenação de vários crimes, não é? Que foram, enfim, auxiliados com a Constituição Federal em razão dos direitos humanos, em razão da amplitude dos direitos e garantias fundamentais pelo crime de racismo. Nós nunca tivemos uma condenação, né? E aí é um caso que a gente tem a refletir do porquê que a gente até hoje não teve uma condenação dentro do nosso sistema. Por que a gente legitima esse racismo recreativo? E é uma forma de pensar também o poder judiciário, né? De retirar a questão da neutralidade, imparcialidade, pretensa imparcialidade que tem, porque é uma imparcialidade que é falsa, né? É uma falsa simetria aí, né? Porque a mão é muito mais leve para o acusador, para o acusado de racismo, mas, por exemplo, para outros crimes que são crimes contra o patrimônio, por exemplo, crimes da lei de drogas, que a maioria das pessoas acusadas são pessoas negras, pobres, periféricas, a mão é muito mais pesada. E aí a gente tem também o advento do encarceramento em massa, né? Mais de 800 pessoas, 1.000 pessoas hoje estão presas no Brasil. A maioria são pessoas negras, né? Então, um reflexo aí que a gente tem que pesar. Será que essa balança ela tá tão justa assim como a gente pensa? Será se o Poder Judiciário ele está aquém das questões sociais, ele está aquém de questões como racismo, como machismo, como questões de classe? De que forma ele se posiciona, não é? Dentro do ordenamento jurídico vigente, que é um ordenamento guiado pela Constituição brasileira, pela Constituição Federal, que é a lei maior, e cujo um dos princípios básicos é o princípio da igualdade, né? Então, é de se pensar isso aí. Enfim, eu deixo aqui aberto para quem quiser fazer qualquer tipo de questionamento, de pergunta, de contribuição para o debate. E agradeço também a oportunidade de dar essa aula, de palestrar dentro do Encontro Nacional, não é? Segundo encontro de filosofia da UEAP, primeiro de encontro de investigação filosófica. Agradeço o convite do professor Rodrigo e me coloco à disposição não só para responder para o debate, mas também para participar de outros eventos, não é? Então é isso, gente. Obrigada e tchau.